Ó, os senadores de oposição ao presidente Lula, eles estão se articulando no início aí do ano legislativo para tirar do papel a norma e a lei que fixa mandatos de ministros do STF, Supremo Tribunal Federal, e eles querem agora que tenham mandatos. A relação da Corte com o Congresso foi um tema bastante abordado nos últimos anos. Houve aí uma cisânia, digamos assim, se não foi coisa pior, né? Mas os senadores estão arquitetando aí para debater essa proposta. Atualmente, os ministros do STF, eles têm mandato vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos. Por esse critério, o atual presidente da República ele poderá indicar 2 novos integrantes da Corte durante o mandato dele, porque tem aposentadorias vindo por aí. Ricardo Lewandowski, em maio, e a atual presidente, a Rosa Weber, em outubro de 2023. A proposta de emenda à Constituição de 16 de 2019, de Plínio Valério, do PSDB. Ela propõe fixar o mandato de ministro do STF em 8 anos, sem a possibilidade de recondução. O texto do Tucano é o mais antigo, elaborado por um senador em exercício. A proposta também estabeleceria o prazo de 1 mês depois do surgimento da vaga no tribunal para o presidente da República fazer a indicação. Se o chefe do Executivo perdeu o prazo, quem indica é o próprio Senado da República. Nos bastidores, correm que Sérgio Moro está estudando propostas e apoia esse debate. E o ex-vice-presidente, o Hamilton Mourão, também em entrevista já deixou claro que apoia essa intenção. Por falar no Mourão, só para constar também, tá, gente? A informação do final de semana é que o Mourão também gastou bastante com cartão corporativo. Quase 4 milhões de reais, principalmente com restaurante gourmet, tá? Mas a informação e a pergunta que se cabe nesta manhã é: quem, Rafael, mandato de 8 anos ou, sei lá, um tempo determinado e não mais vitalício para o ministro do STF? Qual a sua opinião sobre isso, Kim Rafael? Eu acho uma proposta muito boa, assim como a prisão em segunda instância, também o foro privilegiado, e tem alguns senadores que já compraram essa briga, né? Nós sabemos que o Senado Federal hoje tem maioria na sua oposição a esse governo, e acredito que pode ser, sim, uma questão de discussão de vários desses assuntos, inclusive essa questão mesmo do mandato de 8 anos para ministro do STF, e que possa realmente avançar. Só que daí a gente lembra do Supremo Tribunal Federal, né, de alguns ministros que acabam interferindo, né, no Poder Legislativo. Como um exemplo, né, o Luiz Roberto Barroso, que na época lá do voto auditável, ele foi lá, fez reuniãozinha dentro do Congresso, que daí surgiu aquelas gravações meio duvidosas, mas ele estava lá se intrometendo. A prisão do Daniel Silveira, antes mesmo de reformar com a Câmara lá depois, antes tinha sido decretada a prisão. Então, assim, infelizmente, vai ter uma guerra, né, entre os poderes aí para avançar qualquer tipo de proposta que vá alterar os quadros do Supremo Tribunal Federal. Porque é interesse escusos, interesses deles que não sei se eles preferem o mandato ao invés de ser vitalício. Luiz Neto. Paulo, uma proposta interessante, né? A gente sabe que os governos escolhem conforme a conveniência de seus pensamentos, seus grupos políticos, assim como não foi diferente no último governo, que indicou 2 ministros ao STF e fez as suas escolhas aí mediante ao que acreditavam, e foi aprovado aí pelos senadores, porque a maioria é composta normalmente por aqueles que estão no governo, que são aliados ao governo, senão não aprova as propostas aí de interesse da presidência da República. Acho que essa medida, ela coloca lisura no processo e também coloca questionamento sobre a postura desses ministros e as ações que eles praticam durante o seu mandato, tendo a consciência de que podem sim responder posteriormente às suas ações, assim como o presidente da República, né? Foram abertas algumas ações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, que assim como os ministros devem também responder por suas ações, aquelas que são questionáveis e que não estão em conformidade com a lei. Ângelo Rigon, mandato de 8 anos ou mais, não sei, ou vitalício para ministros do Supremo. Eu fico pensando nisso, Rigon, porque existem processos, por exemplo, que se arrastam por muitos anos. Sim. Então, teria a possibilidade de um ministro estar analisando, depois ele deixa e o outro pegar? Qual que é o teu pensamento sobre isso? Olha, vou ser sincero, eu não tenho opinião formada sobre isso, não coloquei os prós e os contras na balança.
Mas eu acho que antes disso, ou concomitante com isso, junto com isso, teria que acontecer uma reforma, uma adequação do Poder Judiciário, justamente para impedir que juízes, ministros, desembargadores sentem em cima de processos e analisem somente quando quiserem, né? Há determinados casos que não, quando você pede vista, o prazo, acho que nem existe prazo para devolver, para revogar mandado. Então, eu acho que primeiro seria uma reforma no judiciário que incluísse até essa questão do mandato, que é mais política que judicial, mas não tem, em princípio, opinião formada. O que eu acho é que, independente do cara ser nomeado para um mandato de 8 anos, ou mais ou menos, seria interessante, igual a senador, ou ser vitalício, que ele não sentasse em cima de processos. Acho que esse é o principal caso. Esse é o mais importante, é o que mais me preocupa.